Olá pessoal da análise, então dando continuidade aí, vamos falar do Teorema 52, que é o Teorema da função inversa, que é a mesma coisa da proposição 12, que foi feita em algumas aulas anteriores aí. Algumas diferenças, né, mas com as hipóteses equivalentes e com resultado igual. Então, seja f uma função de nos reais, uma função contínua e estritamente crescente, ou estritamente decrescente no intervalo i, e sejam J, né, o intervalo imagem do conjunto I pela F, e G, a função de J em I, a sua inversa. Então, a função para ter inversa, a gente viu que ela tem que ser bijetora, né, ou ela tem que ser injetora e restrita à sua imagem, que é o caso aqui, né? A função f ela é uma função contínua e estritamente crescente ou estritamente decrescente. Então, ela é ou assim, né? Então, uma função estritamente crescente ou uma função estritamente decrescente é uma função injetora. E se eu restringo ela aqui ao domínio, ao contradomínio aqui da imagem, né? A imagem aqui no contradomínio, ela passa a ser bijetora e por isso ela passa a ter uma inversa. Né? Então, é exatamente a proposição 12 anterior. A diferença é que aqui pega uma função contínua, lá pega uma função derivável. Mas aqui está, né, a hipótese da derivada. Então, a função é derivável no C. Então, se ela é derivável em C, para o derivada diferente de zero, como a gente comentou também lá aqui, precisa dessa hipótese aqui, né? Mas o fato da função ser crescente ou decrescente e ela ser derivável no ponto, isso aqui é um resultado que a gente vai ver lá na frente, né, que vale. Então, a g é derivável, ou seja, a função inversa é derivável e a sua derivada em d é 1 sobre a derivada de f em g de d. Então, isso aqui tem uma demonstração aqui, né? Fica como exercício para vocês entenderem a demonstração. Então, a sugestão é fazer a comparação lá com a proposição 12, ou pode até usar a proposição 12, né, para demonstrar esse teorema. Então, vamos passar para frente e falar agora das derivadas de ordem superior. Derivada de ordem superior nada mais é do que derivadas de derivadas, né? De funções derivadas. Então, quando uma função f ela é derivável em todos os pontos, a gente viu lá que isso define uma função chamada de função derivada, ou derivada de primeira ordem de f. Então, se eu tenho a função derivada, eu chamo ela de derivada de primeira ordem. Se essa derivada de primeira ordem, ou seja, se essa função derivada ela for derivável, já que ela é uma nova função, né? Então eu derivo ela e obtenho a f duas linhas, que é a derivada de segunda ordem. Se essa derivada de segunda ordem for derivável, então eu posso derivá-la e obter aí a derivada de terceira ordem e assim por diante. Então aqui tem dois exemplos, um exemplo 84, que pega uma função f de x igual a x elevado a 5 e deriva ela aí várias vezes. E aqui tem uma função f de x igual a 1 sobre x, com x positivo, pega ela e deriva ela várias vezes, né, e obtém aí até a derivada de quarta ordem. Bom, com isso a gente tem condições aí, né, de resolver os exercícios, tem alguns exercícios resolvidos e outros propostos para vocês, então fica como exercício para vocês fazer aí esses exercícios. Vamos ficar por aqui e depois a gente continua no próximo capítulo.